E hoje a gente vai começar falando um pouquinho, principalmente para as mulheres, mas também para os homens que estão aí em quarentena, sobre como lidar com as mulheres quando elas estão passando pelo momento delicado, difícil, muitas vezes, do climatério e da menopausa. É um assunto importante em tempos de isolamento. A gente sabe que tem muitas famílias encontrando união nesse momento, mas tem algumas que estão se chocando, né? Que não estão conseguindo lidar aí com essa convivência mais estreita. E aí a gente precisa de conhecimento, até para ter um pouco mais de empatia, de se colocar no lugar do outro. E hoje eu converso via Skype com o ginecologista e obstetra, docente da Faculdade de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano e coordenador da maternidade do maior hospital da região do ABC, doutor Alessandro Neves, via Skype. Boa tarde, doutor Alessandro, uma alegria vê-lo. O senhor não está em Londres, né? Não, essa aqui é o papel de parede do meu escritório, né? Um lugar que eu gosto de ir, faz eu lembrar de lá. Ai, que coisa boa, eu imaginei. Agora, doutor Alessandro, vamos conversar um pouquinho sobre essa fase de climatério e menopausa, que muito me preocupa, e eu até falei isso na abertura, porque muitos familiares agora eles estão tendo uma relação mais estreita e às vezes vem o choque, né? O marido nem percebia que a mulher estava com tanto desconforto nessa fase e aí vem aquele susto, né? E a dificuldade no relacionamento. Vamos falar primeiro um pouquinho o que é o climatério e depois explicar o que é a menopausa. Então, é sempre importante diferenciar. O climatério é o período transicional. Então, é importante dizer que praticamente todas as mulheres não têm uma passagem abrupta, né, da fase fértil para a menopausa. Então, existe uma fase transicional e que pode durar até 10 anos. Normalmente começa ao redor de 45 anos e pode durar mais ou menos até 55 anos. E a menopausa, a definição desse termo, é exatamente a última menstruação. Então, aquela menstruação que você teve e depois não vai ter mais sangramento. Essa é a definição da menopausa. Mas os sintomas, eles podem aparecer antes até da menstruação acabar. Apesar da falha menstrual ser o primeiro sinal. Então, o primeiro sinal que a mulher vai apresentar de que está entrando nesse processo é a falha menstrual. Começa a menstruar a cada 45 dias, cada 2 meses, e aí já é um sinal para procurar o ginecologista e entender se essa fase já chegou. Ok, o que assusta muito as mulheres é que algumas relatam desconforto. Os calorões, a irritabilidade, a secura vaginal, a falta de libido, até mesmo o envelhecimento, né? As pessoas falam, nossa, entrei na menopausa, minha pele ficou muito mais ressecada, eu acabei engordando. Isso acontece mesmo? E por quê? Isso acontece mesmo, né? A grande diferença é que os ovários, antes dessa faixa etária ao redor de 50 anos, produzem os hormônios femininos, principalmente o estrogênio, numa quantidade normal. E a grande característica dessa fase é que os ovários vão falhando e deixam de produzir o estrogênio numa quantidade satisfatória. Então, todos esses sintomas, principalmente os calores, eles acontecem mesmo, acompanhado de todos esses sintomas que você falou. Então, irritabilidade, insônia, diminuição de libido, secura vaginal e outros sinais que às vezes a gente não sente, mas que são importantes, como aumento de risco de infarto, de derrame, perda da massa óssea com risco de fraturas pela osteoporose. Então, tudo isso é verdade, não é lenda. E existe uma característica de perda de autoestima muito grande, como você falou. Só para a gente lembrar, o estrogênio, ele faz com que a mulher acumule gordura, principalmente nos culotes. E após essa fase, com a queda do estrogênio, a mulher passa a acumular gorduras da mesma maneira que o homem. Então, ela acumula gordura abdominal. Então, é um impacto bastante grande na autoestima dessas mulheres. Então, isso não é lenda. A gente tem estudos que mostram que mais de 80% das mulheres, depois dessa fase, vão apresentar algum desses sintomas. Ok. Quando a gente fala em reposição hormonal, a gente está falando de reposição de estrogênio?
Principalmente, mas o que acontece? Quando a gente faz a reposição de estrogênio, que é o mais importante, essa reposição de estrogênio vai fazer com que a gente diminua ou até suma todos esses sintomas, inclusive protegendo do ponto de vista cardiovascular e ósseo. Mas o estrogênio, ele estimula a parte interna do útero, que a gente chama de endométrio. Para que essa proliferação não seja grande e não traga outros problemas, nós temos que associar também a progesterona, para que faça um equilíbrio no útero. Então, mulheres que, por exemplo, já tiraram o útero, já fizeram uma esterectomia e estão nessa fase e vão se beneficiar da reposição hormonal, para essas mulheres sem útero, a gente faz a reposição só com estrogênio, não precisamos colocar a progesterona junto, né? Então, para essas mulheres que não têm útero, os riscos de uma reposição hormonal são menores? São menores porque hoje se sabe cada vez mais que a progesterona tem uma função importante na alteração mamária. Então, as mulheres que não têm útero e não precisam da progesterona, elas têm, de fato, um risco menor. O que não significa, obviamente, que a gente vai tirar o útero para poder fazer uma reposição hormonal mais segura, né? Ok. Agora, não é só a reposição hormonal tradicional que existe hoje em dia, né? Porque antes as pessoas tomavam lá o seu comprimidinho, o seu remedinho. Que tipos de reposições hormonais a gente tem hoje? Então, nós temos... a gente pode dividir em duas categorias essa sua pergunta. A primeira é a forma de administrar. Então, a gente pode administrar os hormônios convencionais, não só por comprimido, mas por outras vias. Então, a gente pode fazer essa reposição através de adesivos, através de sprays que são absorvidos pela pele. E agora, o que a gente tem... mais recente, digamos assim, nos últimos 10 anos, são os implantes. Então, os implantes, eles são formas de fazer a reposição hormonal de forma individualizada, porque os comprimidos e os adesivos, eles vêm com a formulação pronta. E o implante hormonal, ele permite com que a gente faça uma avaliação individualizada de cada mulher e a gente coloque a menor quantidade necessária de hormônio para aquela mulher. E a gente consegue fazer a associação. Voltando à sua outra pergunta, a gente pode colocar estrogênio, que é o mais importante nessa fase, podemos colocar a progesterona e podemos colocar, por exemplo, a testosterona, se for uma mulher que tem uma queixa importante de diminuição de libido, por exemplo. E outros hormônios. Então, o implante hormonal, que é colocado normalmente nas nádegas, embaixo da pele, é um procedimento bastante rápido e seguro, feito com anestesia local, aquela anestesia parecida com que a gente toma no dentista. A gente coloca embaixo da pele e tem uma duração que aí varia, mas normalmente é ao redor de 1 ano. Então, é uma forma mais segura porque a gente individualiza a quantidade hormonal. Isso é interessante falar, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas, né? Porque o implante que dura 1 ano, será que é uma quantidade muito grande? Então, não, é de forma individualizada e ele vai sendo liberado ao longo desse 1 ano, é isso? Exatamente, a liberação ela é feita contínua, mas em pequenas doses. Então, isso não significa que vai ser uma dose aumentada. A liberação ela é feita continuamente em doses pequenas, então o risco não aumenta por causa disso, né? Perfeito. Bom, eu como mulher posso falar que acho ótimo a reposição hormonal, eu uso o implante e acho realmente muito bom, sinto muitos benefícios, mas sempre fico pensando, puxa, e as mulheres que não podem, né? Eu nem sei o que é conviver com sintomas desagradáveis do climatério, mas pelo que quem não faz a reposição fala, eles realmente são muito desagradáveis. A medicina já descobriu alguma coisa para as mulheres que têm um histórico de câncer de mama, que já foram orientadas para não fazerem a reposição? Tem sim, a gente tem algumas opções. Então, a gente parte sempre do ideal, que é fazer a reposição hormonal. E o que você falou é importante. Hoje existe uma dúvida muito grande em relação ao câncer de mama. Então, antigamente a gente fazia reposição hormonal para todo mundo, né? Todas as mulheres na menopausa. Hoje a gente individualiza. Então, para as mulheres de baixo risco, é seguro e é benéfico fazer a reposição hormonal. Infelizmente, como você disse, algumas mulheres não têm acesso, outras não podem, têm contraindicação e talvez o câncer de mama, de fato, seja o principal delas. Então, você imagina uma mulher que tem câncer de mama, já teve, tratou, saiu dessa luta, mas está sofrendo os sintomas da menopausa. Então, nós temos algumas opções
soluções medicamentosas com fito-hormônios, então são substâncias naturais que não têm o risco de atuar na mama, então a gente pode atuar tranquilamente. A orientação dietética é importante, então a gente sempre trabalha de forma multiprofissional com um nutricionista. Então, por exemplo, alimentos ricos em soja são importantes, eles ajudam a diminuir essa sintomatologia. E aí a gente vai avaliar se é uma paciente que tem muita irritabilidade, insônia, às vezes quadros depressivos, algumas medicações antidepressivas específicas para esses casos nós podemos usar. E outra queixa que incomoda muito essas mulheres, que é a secura vaginal, a gente hoje tem a possibilidade do laser, né? O laser dentro da ginecologia agora é uma realidade, é utilizado em várias situações, e uma delas é exatamente combater essa atrofia vaginal que as mulheres na pós-menopausa têm e não podem fazer reposição hormonal. Você faz 3 aplicações de laser, com intervalo de 1 mês mais ou menos, e a melhora é extraordinária. São mulheres que passam a ter uma vida sexual normal, mesmo sem fazer a reposição hormonal. Que ótimo. Boas notícias, então, para as mulheres, né? Agora, doutora, eu não sei se você está acompanhando o programa desde o começo, a gente começou de uma forma muito diferente, muito especial, e aí eu quero agora fazer também um momento contigo diferente. Normalmente o ginecologista fala para as mulheres, mas eu queria te dar aí uns minutinhos finais para você deixar um recado para os maridos que estão impacientes, que estão achando a mulher chata, irritada, mal-humorada. O que é que eles podem fazer ou o que eles não devem fazer para piorar ainda essa situação? Vamos lá. Eu acho que eu, como marido, e a minha mulher é ginecologista também, então eu acho que a gente tem 2 coisas a falar. Primeiro, se é uma situação mais limite, então é aquela mulher que tem TPM, por exemplo, que é uma situação que a gente pode tratar, mas algumas mulheres, infelizmente, sofrem com isso. Então, a gente compreender e, obviamente, não entrar no embate. Mas eu acho, Cláudio, que a principal mensagem, que eu falo sempre, independente dos problemas, a maioria das crises, em qualquer instância das nossas vidas, eu acho que a gente tem por falta de diálogo. Então, a gente precisa dialogar mais. Eu acho que os maridos precisam dialogar mais com as mulheres e a gente precisa entender o que o outro gosta e o que o outro não gosta. Né? Muitas vezes eu recebo queixas no consultório de casais que falam, olha, eu não gosto que ele faça isso, isso e isso. Eu pergunto, mas você já falou isso para ele? E geralmente a resposta é não. Então, acho que se a gente dialogar mais, os nossos relacionamentos vão melhorar, principalmente nessa fase de quarentena, que a gente está ficando mais em casa e convivendo mais com aqueles que moram conosco. Né? Muito bem, muito bom, ótimo recado. Doutor Alessandro Neves, ele está à disposição, você pode entrar em contato, inclusive as clínicas estão abertas, né? O médico faz um juramento, ele não pode parar de atender. E aí é no DRA Alessandro Neves, tudo junto, dralessandroneves.com, www.dralessandroneves, ou se quiser marcar um bate-papo, uma consulta, 11 30 44 20 26. Muitíssimo obrigada, foi um prazer revê-lo e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com você, Cláudia. Obrigada.